Queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, uma boa noite a todos e todas. Eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, versos 45 e 46. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas, ou de grande valor, ou preciosas. E quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. Preste bem atenção. O reino dos céus é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. E quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. Amém? Vamos fazer mais um minutinho de oração? Deus bendito e amado, as nossas vidas, ó Deus, se encontram completamente, Senhor, nas Tuas mãos. Te pedimos que nessa noite a Tua palavra nos fale com poder e autoridade, que a Tua palavra, ó Deus, esteja cativa na nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas práticas de vida, que haja transformação nessa noite nos nossos corações, naquilo que Tu precisas moldar, ó Deus, no nosso caráter e na nossa mente. Meu Deus, eu Te agradeço já por esta oportunidade, glorifico o Teu nome, porque só o Senhor é digno de honra, de louvor e de glória, em o nome de Cristo Jesus. Amém? Queridos, um texto tão pequenininho, né? 2 versículos, poucas palavras, mas um texto de uma profundidade tremenda. Hoje nós vamos falar acerca de uma parábola do reino. O capítulo 13 de Mateus é um capítulo que em especial fala sobre as questões do reino, e muitas vezes de uma forma indireta, por meio de parábolas, né? Nós já tivemos aqui várias vezes a explicação do que é uma parábola, mas só para a gente relembrar, certo? A parábola é um ensino de cunho moral ou religioso, onde a sua explicação começa a partir de uma questão cotidiana, começa de uma situação do dia a dia, onde nós vamos encontrar as verdades eternas desses conceitos morais ou religiosos. Ou seja, o dia a dia do povo judeu era utilizado por Jesus para explicar as questões do reino. Então nós vamos começar a falar um pouquinho dessa parábola, e eu queria que a primeira coisa que ficasse gravado aí na sua mente é que o tema desse sermão é as pérolas do reino. Por que as pérolas do reino? Porque já naquela época em que Jesus pregava, todo o ensino de cunho moral, ou de cunho espiritual, de cunho religioso, quando alguém dava um ensinamento para alguém, aquele que ouvia dizia: olha lá vai alguém soltar uma pérola. Lá vai alguém liberar com seus lábios um ensinamento de cunho moral ou de cunho religioso que vai servir para a minha prática diária. Então, naquele tempo já se dizia que um ensinamento muito bom era uma pérola. Então, nessa noite, queridos, Deus tem pérolas do reino para as nossas vidas. Deus tem ensinamentos para a nossa prática diária. Lembre-se bem que essa parábola não é somente para aqueles homens daquela época. Dentro do texto a gente vai mostrar isso, mas essa parábola é para os nossos dias. Essa parábola é para a gente, vamos dizer assim, numa linguagem menos culta, é para cair a ficha daquilo que o Senhor fez por nós e de como nós devemos viver no reino de Cristo. Então nós vamos começar fazendo um estudo expositivo desse texto, né? E nós vamos começar com o versículo 45, que diz assim: o reino dos céus é também como um comerciante, ou é semelhante a um mercador, né? Que
anda procurando pérolas finas. A primeira coisa que eu quero que você entenda, né, a respeito desse texto, a primeira pérola do reino, que eu quero que você grave aí no seu coração, o primeiro ensinamento espiritual para você utilizar na sua vida cristã, é que Deus está lhe concedendo novamente a oportunidade de ouvir a sua palavra. Muita gente acha que o culto é uma coisa comum, mas Deus todos os dias nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra. E nessa noite eu quero que fique bem claro para você, Deus está novamente te dando a oportunidade de ouvir esta palavra. Mas o que isso tem a ver com o texto? O texto começa com uma palavra, né, dependendo da sua tradução, vai começar dizendo outro sim. A palavra outro sim no grego significa de novo ou novamente. Jesus, no início do capítulo 13, começa a falar a respeito das parábolas, e ele vai falar mais secretamente com seus discípulos, mas ele fala novamente outras parábolas que explicam as questões acerca do reino. E Mateus é enfático ao começar essa parábola da pérola encontrada. Ele faz questão de dizer que novamente Jesus fala a respeito das coisas do reino. Deus nessa noite quer falar novamente com você a respeito das questões do reino. Não ache que o culto é uma coisa de mesmice, porque muitas vezes um pregador vem aqui e prega um texto, e na outra semana o outro pregador prega o mesmo texto, mas se esses textos são pregados em duplicidade, é porque talvez na primeira vez a verdade desse texto não penetrou no nosso coração endurecido. Deus nessa noite quer falar mais uma vez com você a respeito de como Ele quer que você viva no reino dEle. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje, querido, de você aprender das coisas de Deus, de você entregar sua vida a Ele, de você deixar o caminho que você vive e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Outro sim, novamente Deus quer falar com você e quer falar comigo a respeito dessas parábolas. Então, a primeira pérola do reino é: Deus está concedendo novamente a você a oportunidade de ouvir a palavra. A segunda pérola do reino, continuando dentro desse texto, ele fala: outro sim, o reino dos céus. E aí você sabe o que significa o reino dos céus? Você já parou para pensar o que significa essa expressão reino dos céus? Você já parou para imaginar o tamanho da grandeza dessa expressão reino dos céus? Quase todos os dias a gente ouve alguém falando: não, eu faço parte do reino de Deus, eu agora sou filho do reino de Deus, eu agora sou alguém que vive as questões e as coisas do reino de Deus. Mas muitos não sabem o que significa reino de Deus. Um conceito simples a respeito de reino, e nós já falamos isso aqui em outra oportunidade, é que reino é o lugar ou território onde os súditos, os servos, são governados por um monarca ou um rei. Há um território ou um local, tem que existir um povo ou súditos desse rei, e para ser reino tem que ter alguém que governe. No Novo Testamento, nós temos um rei, que é Jesus Cristo. Nós fomos chamados como servos, ou povo desse reino, ou súditos desse reino. E o território que Deus quer governar em você nessa noite é o seu coração. Deus quer governar o seu coração. Deus quer mandar nas suas vontades. Deus quer governar você por completo. Para fazer parte do reino, o território do seu coração tem que estar submisso à vontade do rei. Não há reino se não houver alguém que governe e alguém que obedeça. Deus nos escolheu para obedecermos e amá-lo.
E Deus quer governar a minha e a sua vida nessa noite. Deus quer penetrar no território do seu coração e fazer morada e promover transformação. Se o seu coração não for transformado e governado por Cristo, você não pode fazer parte do reino. É interessante que essa expressão reino de Deus, na língua grega, de Deus significa que procede, ou reino dos céus significa reino que procede dos céus, reino que vem diretamente de Deus para o ser humano. Não significa um reino onde você, como ser humano, possa governar. Para você fazer parte do reino de Deus, você tem que fazer a sua soberania cair por terra, a sua vontade tem que cair por terra, os seus desejos têm que cair por terra, e quem tem que governar o seu ser é Jesus Cristo. Você está disposto a pagar esse preço para entrar dentro do reino? Você está disposto a pagar esse preço para fazer parte do reino dos céus? Se você quer fazer parte do reino dos céus, querido, você tem que abdicar do governo que você quer ter. Reino de Deus, reino dos céus, reino ou governo que procede do próprio Deus, que vem da vontade de Deus, que vem no poder de Deus, que vem na glória do Senhor. Quantos querem governar a si mesmos? Quantos querem depender da sua própria força e da sua própria capacidade? Eu estudei para isso. Eu estou aqui porque eu estudei. Eu estou aqui porque eu sou capacitado. Eu estou aqui porque eu fui o primeiro da minha turma na faculdade. Essa casa, quem manda sou eu. Essa empresa, quem determina como vai ser sou eu. Nesse escritório, quem manda sou eu. E infelizmente muitas vezes, a gente vê isso até mesmo dentro das coisas do reino. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pessoas que querem ser donos da vida das pessoas que fazem parte do reino. Se você quiser fazer parte desse reino, você tem que abdicar de você mesmo. Se você quiser fazer parte desse reino, você tem que entender que o teu escritório, que o conhecimento que você tem, que a empresa que você tem, que o cargo que você conquistou, que a casa que você conquistou, que a mansão que você acha que conquistou, todos eles pertencem a Deus, e é Deus quem tem que governar lá dentro. Deus é quem tem que governar na tua casa, Deus é quem tem que governar onde você anda, Deus é quem tem que governar tudo aquilo que você faz. Porque para ser reino de Deus, tem que ter um governo que procede do Pai. Para ser reino dos céus, tem que ser um governo que procede diretamente do trono de Deus e não do trono do homem. Quer pagar o preço de entrar no reino? Você tem que se submeter à soberania de Deus. Você tem que se submeter à vontade de Deus. Você tem que se prostrar diante da vontade dEle, mesmo quando as coisas não são do seu agrado, para você fazer parte desse reino. Infelizmente, o nosso coração humano quer criar reinos para nós mesmos. Eu quero criar alguma coisa e deixar alguma coisa para a história. Vou deixar um legado para a história. Esse legado vai ser um legado imortal, porque eu inventei tal coisa, eu produzi tal coisa, eu fiz tal coisa, e muitos querem criar reinos para si próprio. Deus nessa noite quer que você abra a mão de você mesmo, para que Ele governe a sua vida, para que Ele reine na sua vida, para que as coisas andem conforme a vontade dEle, segundo a sua palavra. Muitos querem construir reinos nessa terra, mas Jesus, aquele que quer viver dentro do reino de Jesus, tem que entender o que Jesus disse em João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Reino dos céus, reino que procede dos céus, que procede do trono de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. Reino que procede dele, não de nós.
Nós somos inseridos nesse reino por graça, mas o reino pertence ao Senhor. Ele é o dono do reino. Então, a segunda pérola: Deus quer que você faça parte do reino dos céus, mas você tem que abdicar, você tem que abrir mão, você tem que deixar Deus operar, Deus fazer como Ele quer. Continuando dentro do texto, e aí eu quero trabalhar só essa partezinha: é semelhante. Só essas duas palavras: é semelhante. E aí eu quero que você medite sobre essa terceira pérola do reino, que as verdades desse reino, elas não são temporais, elas são atemporais. As verdades desse reino, elas são eternas. Eternas. Muitos questionam o que está escrito na Bíblia. Muitos questionam vírgulas que estão dentro da Bíblia. Muitos questionam pequenas palavras, pequenas interjeições. Muitos questionam os artigos que estão dentro da Bíblia. Muitos questionam até um ponto final que está na Bíblia. Mas a Bíblia é palavra de Deus. Quando você se aprofunda um pouco nessa questão de é semelhante, e a palavra é, no português, tem um sentido de presente nesse momento. O reino de Deus é agora. Passou de agora, não é mais. Às vezes nos dá essa ideia, mas o modo verbal do grego e a declinação desse verbo significa que ele é num presente contínuo, ele é indefinidamente. Sabe o que significa, querido? Que as verdades dessa palavra, que essas verdades que nós temos lido aqui nessa noite, que as verdades que foram pregadas desde do início dessa campanha de parábolas, principalmente as que falam do reino, as verdades do reino, elas são eternas, elas não se concluem, elas seguem para a eternidade. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, querido, é para a eternidade. Muitos olham para a Bíblia e dizem: esse negócio dessa parábola do reino não é para mim. Esse negócio dessa parábola do reino foi só para os discípulos. Não, é para eu e para você também. É uma verdade eterna, é uma verdade que deve pulsar o tempo todo nos nossos corações, é uma verdade que deve nos constranger a viver uma vida entregue ao Senhor. O reino de Deus é e é para todo sempre. O reino de Deus não tem início de extensão e também não tem término, não tem fim. O reino de Deus é para a eternidade. Ele continua sendo, e ele vai ser sempre semelhante a um homem que busca pérolas preciosas. O reino de Deus é. O reino de Deus é. Esse tempo no grego é chamado tempo presente durativo. Ele não acaba. O reino de Deus não tem fim, o reino de Deus não acaba. Ele é semelhante a essas coisas que nós estamos lendo hoje, e ele vai ser sempre. Creia na palavra de Deus. Abrindo um parêntese, eu tive uma experiência nas minhas férias, e eu conheci uma pessoa que era um cristão e que se converteu depois ao judaísmo. E esse cidadão era uma pessoa muito inteligente, muito conhecedora da Bíblia, muito estudioso, gostava de ler muito. E na casa onde eu fiquei, o irmão ficou sabendo que eu gostava de estudar a palavra de Deus, e ele falou: eu quero promover um debate entre vocês. Eu falei: irmão, eu não estou aqui para debater, porque o debate ele não leva a nada. E na verdade, se a gente tiver que fazer alguma coisa, é ganhar o irmão para Cristo. O nosso desejo tem que ser ganhar pessoas para Cristo. Debate não vai resolver. O que vai resolver é quando o Espírito penetra o coração da pessoa, convence ele do pecado, da justiça e do juízo. E isso não é mérito de pregador nenhum, mas é mérito somente de Deus. Porque o reino procede de Deus, é para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. O Espírito é dEle e opera como Ele quer e quando Ele quer. Aleluia. E eu confesso aos irmãos que eu tremi na base.
Eu falei, eu não quero nem encontrar com esse judeu, porque esse camarada lê muito, entende muito, sabe muito de Bíblia, é um grande estudioso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr. E aí teve um dia que ele chegou lá na casa onde eu estava, na chácara onde eu estava hospedado, e eu estava tomando um banhozinho e tal. Quando eu olhei, o pessoal, esse é o irmão. Aí eu, paz, irmão. Aí conversei, não deu muito tempo de conversar, porque a gente ia sair para um outro lugar, eu saí. Irmãos, Deus preparou depois um local onde a gente estava lanchando, comendo uma bela de uma tapioca, né? Comendo uma tapioquinha, tomando um cafezinho, que eu gosto de tapioca e café, bom demais. Deus promoveu esse momento onde a gente encontrou ele e ele começou a desconstruir o Novo Testamento. Ele começou a dizer que o Novo Testamento era mentira, que o Novo Testamento não era verdade de Deus. Ele começou a dizer que era fraudulento o Novo Testamento, que ele não podia confiar nas Escrituras e que não existia nem mesmo que a gente vai chamar na crítica textual, pessoal que estuda os textos em grego, que as cópias que existem hoje, esse estudo chama crítica textual. Ele veio dizer que não existia cópias para dizer que aquilo era verdade. E aí eu falei, com licença, o que o senhor está falando não é verdade. E aí nós entramos no assunto e minha esposa começou a orar por mim, meu cunhado começou a orar por mim, e eu não me lembro do que eu falei, eu só sei que eu senti a presença de Deus, e aquele homem não teve mais a capacidade de desconstruir o que estava escrito no Novo Testamento, porque a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, a pessoa pode até não acreditar em Cristo, mas ela tem que confiar no texto bíblico, porque ele tem muitos testemunhos, ou seja, existem muitos textos escritos. O mais antigo data de 125 depois de Cristo, que fala a respeito da verdade desse evangelho. Porque a palavra de Deus, ela é eterna e ninguém pode desconstruir o que ela construiu. Ela é verdade de Deus para a eternidade nossa. A palavra de Deus é. Se você tem dúvidas nessa noite, eu digo para você, a palavra de Deus é e vai continuar sendo, porque a palavra de Deus, ela é imutável, ela é eterna, e ela é a única que tem a capacidade de libertar e transformar vidas. Isso é prova mais do que suficiente de que ela é verdadeira. Então o reino de Deus é, e ele é semelhante, ou seja, ele é da mesma natureza, ele é idêntico, ele é muito semelhante, ele é muito parecido, ele toma a forma de um comerciante ou de um negociante que busca pérolas preciosas. Nessa noite, a quarta pérola do reino que eu quero que você compreenda é que as pessoas, nós, sempre buscamos algo. Nós vivemos buscando alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que é, mas você vive procurando. Você muitas vezes não tem noção do que você busca, do que você procura, você não sabe nem direito o que você quer. Porque uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra, uma hora você vai para um lado, outra hora você vai para o outro. Mas a verdade é que nós vivemos sempre em busca de alguma coisa. E diz o texto que aquele homem negociante, ele buscava boas pérolas. Quando aquele povo que estava próximo de Jesus ouviu essa parábola, ele logo entendeu. Está falando de um mercador, alguém que tem que deslocar de um lugar para o outro para conseguir boas pérolas, porque naquela região não se conseguia boas pérolas. As boas pérolas eram conseguidas mais de 1000 quilômetros de distância. Elas eram conseguidas no Oceano Índico, elas eram conseguidas também no Golfo Pérsico. Então tinha que andar muito para se achar uma boa pérola. Quando as pessoas ouviram essa parábola de Jesus, eles entenderam, está falando de um comerciante, alguém que vai andar e vai procurar por essas pérolas, ele vai buscar essas pérolas, como diz no texto. Aquele homem, ele precisava andar, ele precisava buscar, ele precisava procurar para achar boas pérolas.
E ele estava em busca de uma pérola de grande valor. Ele buscava uma boa pérola. O texto diz que ele busca essas boas pérolas. Quando você vai para a língua original, buscar, no seu sentido original, significa procurar diligentemente, procurar incessantemente, procurar continuamente. Aquele homem buscava o tempo todo encontrar aquela pérola. Ele gastou tempo, ele gastou força, ele gastou neurônios, ele gastou, no mínimo, tempo para poder procurar essa pérola. Algumas traduções dizem que ele buscava diligentemente, ou seja, uma busca apurada, uma busca aguçada, uma busca que implicava em demanda de muitas coisas para encontrar essa pérola. E esse homem, ele sai em busca dessa pérola, e ele fica o tempo todo buscando isso, o tempo todo buscando isso, o tempo todo tentando encontrar essa pérola. A parábola anterior a essa, que é a parábola do tesouro encontrado, aquele homem, quando acha o tesouro, ele acha por acaso. Ele não está buscando um tesouro, mas ele acha por acaso. Nessa parábola é diferente. Talvez nessa noite você está buscando um sorriso. Talvez nessa noite você está buscando uma alegria interior que você não encontrou. Talvez nessa noite você está buscando a salvação, e você veio parar justamente aqui, sabe por quê? Porque não são todos os caminhos que levam a Deus, mas somente Jesus pode te levar a Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você está buscando diligentemente uma cura, talvez você está buscando tantas coisas. Talvez você está buscando até mesmo aquilo que você não sabe, porque você fica para um lado, para o outro, sem saber o que fazer. Eu quero dizer para você, querido, que o que você precisa encontrar nessa noite é a pessoa bendita de Jesus, porque é ela que vai resolver o problema da tua alma. Essa busca incessante sua, por coisas que muitas vezes não trazem alegria, é porque está faltando Cristo dentro de você, é porque está faltando Cristo dentro do seu coração, é porque está faltando a verdade da palavra de Deus para suprir as suas necessidades, é porque está faltando o Espírito Santo para conduzir você e alegrar a sua alma como você nunca sentiu na sua vida. Você está à busca de algo, e eu quero dizer que esse algo que você precisa é Jesus Cristo. Para você entender o valor dessa pérola, alguns estudiosos e algumas pessoas, alguns expositores da Bíblia, pessoal que entende de cultura do Antigo Oriente Próximo e dessa época de Jesus, dizem que das coisas que se podia se dar valor, ou seja, de algum objeto que você poderia dar um valor para ele, exemplo, vou dar um exemplo, esse microfone vale R$1.000, esse pedestal, porque eu não sei como é que chama o nome, né? Eu não sou da área de música, custa R$200. De todas as coisas que se podia dar valor, que se podia imputar um valor agregado a essa coisa, a coisa de mais valia, o objeto de mais valia era a pérola. Era a coisa mais valiosa. Para você ter uma ideia, Cleópatra usava pérolas. Para você ter uma ideia, os Césares davam para sua esposa pérolas. Pérola era um negócio extremamente caro, muito precioso. Não é qualquer pessoa que tinha uma pérola em suas mãos, mas sempre pessoas extremamente ricas. E esse negociante, ele sai buscando algo de um valor muito maior, que talvez seja o seu caso. Talvez de todas as coisas que você tem, nada disso tem o valor de uma pérola. Talvez nessa noite a pérola que você busca, o valor dela é valor de sangue, o valor dela é valor de cruz. Talvez a pérola que você está procurando tenha o valor de salvação para a sua vida. O fato é que esse homem procurava algo muito maior, e talvez nessa noite, querido, se você está procurando algo muito maior,
algo que dinheiro nenhum, nem juntando tudo o que for de dinheiro e de pedras preciosas, possa chegar ao valor. Nada disso pode chegar ao valor do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por você e por mim. Talvez seja essa pérola preciosa que você está buscando. E nessa noite é a oportunidade que você tem de agarrar essa pérola, de fazer como esse comerciante, porque você está buscando diligentemente alguma coisa que você não consegue encontrar, e uma paz interior que você não consegue encontrar, mas na pérola que é Cristo, você vai encontrar. Quando você fizer parte do reino dos céus, você vai encontrar essa paz. Diz o texto que ele, encontrando uma pérola de grande valor, ele vai e vende tudo quanto tem e compra. Nós vamos ficar só com a primeira parte desse versículo. E encontrando uma pérola de grande valor. A quinta pérola do reino que eu quero que você entenda é que não você, mas Deus marcou um encontro com você neste lugar. Não foi você que veio aqui porque você quis, nem pela sua força, mas foi porque Deus te trouxe neste lugar. Deus marcou um encontro com você. Deus quis se revelar a você. Deus quer se revelar a você mais e mais. Deus quer que você compreenda o propósito que Ele tem para a sua vida, porque você até agora não compreendeu. Diz o texto que aquele homem encontrou uma pérola, mas uma pérola de grande valor. A palavra para isso no grego é polútimos, que significa muito valor, um valor excelso, um valor gigante. Essa pérola de grande valor trouxe você aqui. Essa pérola de grande valor, ela está se revelando a você. Quando você tiver essa pérola na sua mão, no seu coração, e Ele reinar no seu coração, nas suas vontades, e Ele fizer da sua vida o que Ele quer, aí você vai encontrar essa paz de espírito que você tem procurado. Paz de espírito, para você entender mais ou menos o que é quando você pega o avião aqui em Brasília e está chovendo muito, está caindo um pé d'água de arrebentar, e você entra no avião e ele começa a decolar, e é interessante que a sensação que a gente tem quando está dentro do avião, depois que ele alça voo, não quando ele está ainda percorrendo a pista, é que ele dá uma parada. A sensação é que ele diminuiu a velocidade, mas na verdade ele está aumentando a velocidade. Mas a sensação que você tem é que as coisas pararam. E aí você começa a atravessar aquelas nuvens, irmãos, dentro do avião, e quando você passa por cima daquelas nuvens, está o céu mais maravilhoso do mundo, aquele raio solar invadindo o avião, está aquele solzão de arrebentar, e você olha assim, você vê algumas nuvens branquinhas. Se for no pôr do sol, Brasília tem o pôr do sol mais bonito do mundo. Não sou brasiliense, mas é o pôr do sol mais lindo do mundo. Principalmente na época de seca, fica aquele sol vermelho. E aí você consegue perceber aquela sensação de paz. Você, rapaz, estava uma tribulação lá embaixo, caindo uma tempestade, e aqui em cima parece que o avião está devagar. Eu não sinto as trepidações, eu não sinto medo, mas eu sinto uma tranquilidade que dá vontade de dormir. Quando você tiver essa pérola no seu coração governando a sua vida, essa paz não do avião, mas uma paz muito maior do que essa vai invadir o seu ser, vai fazer parte da sua vida em plenitude, e mesmo em meio às dificuldades que você tem passado, você vai se sentir bem, porque na presença de Deus, amado, nós sentimos paz de espírito. Talvez você ainda não entendeu a importância de encontrar essa pérola, de entender que essa pérola é preciosa a ponto de mudar a sua vida. Mas é interessante que
esse nível de revelação a respeito dessa pérola que é Cristo chegou até Pedro. Mateus 16, do 13 ao 17, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Deus nessa noite, por meio de Cristo, por meio desta palavra, quer se revelar a você como Salvador da sua vida. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que morreu para te dar a vida eterna, aquele que é a pérola preciosa que você está procurando, aquele que é a paz no seu coração que você não tem encontrado. Se hoje você entregar o seu coração a essa pérola preciosa, você vai fazer parte do reino, e ele vai ser o tesouro verdadeiro que você tem nessa terra, e não as coisas materiais que muitas vezes almejamos. E a sexta pérola do reino, e última, graças a Deus, né? Amém, irmão Roberto. Finalmente, pensei que ia ser 25 pérolas do reino, né? Já viu isso? 25 pérolas do reino, cada uma, exposição após exposição, dura 15 minutos, calcula aí o tempo que vai demorar o sermão, hein? Então, ufa, a última pérola do reino. Jesus é mais valioso que tudo que você possa ter. Jesus é mais valioso do que tudo que você possa ter. Além dessa lição falar do valor, falar do valor do reino, essa parábola ela fala ainda da capacidade de abrir mão de tudo para viver uma vida com Cristo. Não é o que o texto diz? Aquele mercador foi e vendeu tudo quanto tinha. Imagina que você tem 20 apartamentos aqui em Águas Claras, mais 10 lá no setor noroeste, mais 10 lá no sudoeste, mais fazendas no Pará, mais fazendas na Bahia com produção imensa de soja. Imagina que você tem um Rolls Royce na sua casa, né? Eu já não gosto tanto desses carros, eu prefiro aqueles envenenados, aqueles muscle car, né, americano, V8, tipo Dodge RT 1969, eu gosto de carro antigo assim, mas vamos dizer que você tem um Rolls Royce, que você tem um carrão do ano, que você tem um carro maravilhoso, que você tem uma Lamborghini, você tem Ferrari, você tem tudo, e você é esse mercador de pérolas. Mas quando você encontra essa pérola de maior valor, você tem a capacidade de abrir mão de tudo isso, de vender tudo isso, vender tudo que você tem, abrir mão de tudo que você conquistou. Você conquistou, nós já falamos sobre isso. Quem conquistou foi Cristo para você. Você abre mão de tudo isso e fala: eu quero essa pérola para mim. Aquele homem, aquele negociante, ele teve a capacidade de renunciar a tudo que ele tinha, porque o valor do reino dos céus, porque o valor de estar na presença de Deus é muito maior do que tudo isso. Aquele homem, quando ele descobre aquela pérola que ele busca diligentemente, que ele tem procurado, quando ele descobre aquela pérola, ele abre mão de tudo, ele vende tudo, e o valor que ele arrecada desses apartamentos, desses carros, dessas casas, dessas fazendas, ele entrega na mão daquele que tem a pérola preciosa. Deus quer que você faça isso nessa noite. Deus quer que eu faça isso nessa noite, que eu entregue todo o meu ser, tudo que possa existir em mim, na presença de Deus, para que Ele seja a minha pérola preciosa, e para que Ele reine em mim como Senhor e Salvador da minha vida. Deus não está pedindo para você vir aqui e colocar a chave do seu carro aqui na frente, não. Deus não está pedindo para você colocar o documento, o DUT do seu carro aqui no altar, não. Deus não está pedindo para você colocar a escritura da sua casa ou do seu apartamento aqui no altar.
Mas Deus está dizendo que Ele é superior a tudo isso, que Ele vale mais do que tudo isso, que com essas coisas ou sem essas coisas, Ele é a pedra preciosa, Ele é a salvação da humanidade, Ele é a vida que habita em nós, e o Seu Espírito tem a capacidade de nos transformar, e de fazer com que isso, essa entrega, aconteça verdadeiramente nos nossos corações. Entrega. Para fazer parte do reino tem que ter entrega, porque o reino tem um valor muito maior do que as coisas que você possui, do que o materialismo que nós vivemos, do que o desejo de ter e de ter e de ter. Jesus vale muito mais do que isso, a salvação em Cristo vale muito mais do que isso, o reino de Deus vale muito mais do que isso. Quando você entender que quando você ajuda alguém no reino que pode menos que você, e você vê aquela pessoa alegre, e isso faz com que você se alegre também, aí você conseguiu entender o valor do reino, você conseguiu entender que isso vale muito mais do que carro, do que casa, do que apartamento. E eu não estou sendo utópico, mas eu estou dizendo daquilo que Deus pode fazer no coração humano. E diante de tudo isso que foi exposto, se nesta noite você entendeu, eu não estou falando de emocionalismo, eu estou falando se você compreendeu que Deus é a pérola preciosa que falta na sua vida, eu convido você a vir aqui na frente, entregar a sua vida a Ele. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, e não é um apelo, é um convite, porque convite eu faço a quem eu amo. Deus está fazendo o convite para você se entregar a Ele porque Ele te ama. Você só convida quem você tem consideração, você só convida quem você tem estima. Se nessa noite você se sentiu convidado por Cristo a fazer parte desse reino, vem aqui à frente. Se você algum dia fez parte desse reino, mas por algum motivo você deixou de viver essas coisas do reino, e se nessa noite o Senhor falou ao seu coração, vem aqui à frente, para que você faça de novo parte desse reino, para que você viva a plenitude de Cristo, para que você viva a pérola preciosa na sua vida, para que ela te traga a paz que você necessita. Então, meu querido, que Deus o abençoe. O convite de Deus não acaba por aqui, ele continua, porque Deus te trouxe aqui porque Ele te ama e porque Ele tem um projeto especial para a sua vida. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.